novela para o fã do esporte, a campanha do Corinthians com o interino Fernando Lázaro. Olha só, 5 jogos, 5 vitórias, aproveitamento de 100%, 17 gols marcados e 3 gols sofridos. Ô, Mário Marra. Oi. A que se deve essa mudança Fala, do... Lazarento. A que se deve essa mudança? Você tá ou não tá, Mari? Lazarenta? É. Ah, eu tô. Se entrega. Com calma, né, assim. Não, processos. Mas o torcedor, ou a pessoa que é emotiva, deixa ele comemorar. Tá num momento de curtir, depois de não ter se empolgado tanto com o Silvinho. Mas vai, o que mudou? Não, assim, eu acho que é um momento de avaliação. Acho que ontem foi a primeira oportunidade que ele teve de colocar todo mundo em campo e depois de um tempo para treinar, né? Ele teve tempo para treinar na semana. Ele conhece o Corinthians desde que nasceu, Mariana. Ele nasceu no Corinthians. Ele conhece como base, conhece como preparação, como scout, como análise de adversários. Alguém identificado com o Corinthians, com o corintiano de forma geral. Mas acho que assim, um olhar para o jogo de ontem. O jogo de ontem não foi fácil, o jogo foi difícil. Só que o Corinthians facilitou Fernando Lázaro, lendo os movimentos do adversário. E aí ele rouba uma bola, faz um gol, rouba outra, tal, e os gols saem. Eu acho que a principal mudança, paz. Isso sim. Ele está trabalhando em paz. Imagina como eu estaria chato aqui. O Corinthians está perdendo e a direção não apresenta um treinador, não é, Eugênio? Seria essa cobrança da arquibancada, né? E que a gente estaria comentando aqui. Pelo menos a tranquilidade para essa escolha ser tomada. Não, e mais do que isso, eu acho que a comparação do Marra também se deve ao que acontecia antes. Se o Corinthians tivesse vencido ontem por 3-0 e o técnico fosse Silvinho, haveria crítica do mesmo jeito. Haveria mesmo. Haveria crítica, ganhou, mas não foi como eu queria, ganhou mais isso, ganhou mais aquilo, ganhou mais aquilo. O Corinthians está na Libertadores, tendo conseguido a classificação sob o comando do Silvinho. Está na Libertadores, mais o Silvinho, tinha sempre um mais, agora não tem um mais. Até porque não tem um dono a posição. O Lázaro já falou que ele não quer ser treinador do Corinthians. Esse é um ponto. Então, assim, ele eu tô, mas não tô. Entendeu? Então não tem como o cara bater da arquibancada e falar, esse cara não presta. Tudo bem, não presta, mas não sou eu, não quero. Então troca, me tira. Me tira, eu quero sair daqui. Ele falou, também acho. Também acho, me tira. Concordei. Tamo junto. Outra coisa pra mim. Entendeu? E aí não tem como bater. Fora Lázaro. Opa, e agora? Tô saindo. Por onde eu saio, né? Eu falei mais uma vez aqui que ele nasceu no Corinthians. Só para deixar claro que às vezes as pessoas são mais novas e não conhecem. Ele é filho do Zé Maria. Os maiores ídolos da história do Corinthians, né? Então, assim, ele conhece os mais velhos, os da minha idade, quando pensavam no Corinthians há algum tempo, pensavam no Zé Maria. Né? E ele é filho do Zé. Até por isso ele conhece, né? Ele sabe do peso que é, da cobrança que é essa função no Corinthians. E ontem ele até conseguiu escalar ali todo mundo, não foi, Eugênio? Ele já vinha o William também, ensaiando isso, né? Testando isso, né? Porque aí ele faz ali 4 homens no meio, deixa o Roger Guedes com ele um pouquinho mais à frente e tal. Agora, importante a gente entender, né, isso, né? O Corinthians encontrou um adversário, bom time do São Bernardo, que não faz o que a maioria faz, não fez ontem o que a maioria faz quando joga com o Corinthians na arena, que é, tranca lá atrás. Bota ali, marca... Renato Augusto, você que se vire chutando de fora. Isso. Não, tanto que os gols do Corinthians são marcados em transição de velocidade, coisa que normalmente ele não tem a possibilidade de fazer. E aí abre um espaço para o Roger Guedes fazer aquele golaço lindo que realmente deixou todo mundo de boca aberta. Mas falamos sobre Roger Guedes, mas o Duqueiroz também, hein? Então, de vez em quando tem uma resistência, né? Porque vai tirar alguém, não, para colocar todo mundo, tira o Duqueiroz. Você pode jogar, né? Assim, com o Renato mais recuado, o Paulinho mais recuado, o Juliano pode, mas o Duqueiroz ele oferece uma vitalidade por mais tempo. Ele vai ser o cara da caça, ele vai ser o cara para iniciar a jogada, ele vai ser o cara para dar um desafogo para os outros, participando. Assim, eu não vejo o Duqueiroz como um volantão, tá, gente? Eu posso daqui a algum tempo mudar a minha opinião. Mas eu acho que ele é um cara que pode jogar tranquilamente, jogou há algum tempo, tranquilamente numa segunda linha,
E eu falo assim, tranquilamente no sentido de comunicar com a bola com os outros. A bola não chega quadrada para ele. Ele é um bom jogador para jogar numa segunda linha. E quando ele joga numa segunda linha, aí o Renato Augusto pode ficar lá atrás assim. Respira. O Juliano pode parar um pouquinho. Então eu acho que ele ajuda mais. Então o Cantillo não pode? Eu já vejo diferente. Já vejo o Cantillo um pouco mais protegido para acionar alguém. Para acionar Roger Guedes, para acionar o William. Ele sabe jogar, mas eu vejo a dinâmica do Duqueiroz melhor para o momento. O Corinthians, ele conseguiu os gols, né? Eles saem da metade do segundo tempo para frente, Eugênio. O Corinthians conseguiu manter a intensidade, que era algo que o corintiano sentia falta nesse time? Você diz o quê? Manter a intensidade até o final do jogo? Isso, de jogo. Na verdade, os gols não foram da metade para frente, né? Os gols aconteceram ali mais ou menos de 15 até 30. E a partir daí, então, é mais você administrar o jogo, né? E é o período das substituições também. Então, que você começa a trazer os jogadores do banco que vão ali, dar um pouco mais de equilíbrio físico. Então, eu acho que os gols vieram no momento exato, né? Preciso. Porque é a hora que, a partir daquele ponto, a coisa, teoricamente, começa a ficar um pouco mais complicada. Então, veio na hora certa. Mas é óbvio que o Corinthians tem ali jogadores de idade mais alta e que vão ter dificuldade, se não conseguirem fazer os gols até então, de tentar buscar algum resultado a partir da metade do segundo tempo. É bom demais fazer o debate depois de vitórias, assim, que o Corinthians conquistou e tal, porque tem vários personagens importantes. Porque a gente falou de Roger Guedes, de Duqueiroz, a gente pode falar sobre o William, mas também do Juliano, que tinha até uma conversa de, poxa, será que ele tem ou não que ser titular? Será que ele vai ser o que vai perder o espaço ali quando for montar o time? E ele mostrou a importância dele, na qualidade dele também no passe, né, Marra? Eu acho algumas coisas assim. Todo mundo tem direito de ter opinião, tal, assim, mas eu acho difícil tirar o Juliano. Difícil, desnecessário. Porque é incrível, né? Assim, eu vejo, falei de dinâmica, o Juliano é um motorzinho, gente. É o cara que ele vai chegar do lado para receber a bola e se ele não recebe a bola, ele pelo menos segura alguém para a bola passar pelo outro. Ele não para. É o tipo de jogo, é o tipo de jogador que ele vai te ajudar. E quando ele te ajuda com a qualidade técnica dele, porque eu estou falando de situações sem bola, quando ele ajuda com a qualidade técnica dele, a rapidez do domínio, a rapidez da execução do passe, para colocar o Roger Guedes na cara do gol. Aquele era um lance que se demorasse um segundo era impedimento. Mas a leitura dele é muito rápida. Não é à toa que esse cara quase foi para a Copa do Mundo. E o legal do passe é que ele dá o passe olhando para o outro lado, né? Mas ele já sabia. Ele já tinha percebido a movimentação, ele olha para a esquerda e pá! E aí deixa o Roger Guedes na cara do goleiro. Eu gosto. Ele é muito, muito técnico, muito técnico. E claro que, assim, como a Mari falou, para o Duqueiroz a partida é importante, porque ele não é a estrela do time, como os outros todos ali. Mas para o Roger Guedes foi muito importante, porque ele era um cara ali que a torcida via o Renato, né? Iam começar, mas por que não tá rolando, né? Vamos lá, aí vamos voltar na história que a gente debateu aqui muitas vezes no início do ano. O Roger Guedes como centroavante. Mas ele não quer. Ele não tem que querer, ele tem que fazer o que é melhor para o time. Se o melhor para o time é ele jogar como referência... E aí, nas características do jogo de ontem, ficou mais fácil para ele, porque pôde explorar a velocidade, ele tem essa arrancada, aí ele funciona muito bem. Jogar como centroavante, de costas para o gol, com dois zagueiros aqui em cima dele, na orelha dele, ele não vai conseguir. Ontem foi perfeito para as características dele, com a bola saindo com qualidade do meio-campo e ele ganhando na velocidade dos zagueiros e finalizando com muita categoria. E ainda naquele momento com o Silvinho, agora esse período, existe até uma conversa de, sei lá se o Roger Guedes está satisfeito, e aí o próprio Flávio Ortega falou, gente, as pessoas às vezes começam a colocar situações, né, para justificarem talvez uma atuação que só está sendo ruim, Marra. Às vezes o cara só não estava jogando bem, ponto. E aí esse gol também é importante para, olha, pessoal, estou aqui, sei jogar bola, tá tudo certo aqui comigo. E o Fernando Lázaro falou sobre isso na entrevista coletiva, que já tinha percebido uma evolução na assimilação do jogo desde a última partida, que o Roger Guedes também já tinha jogado bem. Então, assim, eu acho que a gente corre muito risco de análise precipitada sepultar o ano de um cara que pode ser ótimo na temporada. Como ontem ele foi
E foi importantíssimo na reta final do ano passado, né, Marra? Sim, fazendo gols. Tentando. Assim, sabe aquele 1-0 suado, sofrido? Muitas vezes saía com o gol dele. Vocês acham que o técnico que chegar, ele não vai precisar mexer muito no Corinthians? Ele vai encontrar já algo assim funcionando? Lembra quando o Abel chegou? Porque vocês lembram quando o Abel chegou no Palmeiras, que assim, o time do Cebola estava voando e ele não precisou mexer tanto? Então, para mim, a gente vem falando sobre isso também há algum tempo. Um time que tem, eu não vou nem falar do Duqueiroz, mas do meio para frente tem Renato Augusto, Paulinho, Giuliano, William, Roger Guedes. Tá na cara, Fagner e Fábio Santos, tá na cara que esse time pede para controlar as partidas. A única coisa que esse time pede, implora, falando, me dá a bola, eu quero jogar com a bola, eu gosto da bola, eu vou envolver o adversário, porque todo mundo aqui é bom de bola, com a bola nos pés. Então, se um técnico chegar e falar, esse time tem que ser um time reativo, de velocidade, de transição, aí o Renato vai pensar, caramba, mas como é que nós vamos correr aqui, assim? Não é a cara do time. A cara do time é controle. Agora, esse técnico também, ele vai, quando ele receber lá as planilhas do time, ele vai olhar. O Salzburg ontem empatou com o Bayern de Munique na Liga dos Campeões com uma média de idade de menos de 24 anos, 23,8. E a minha? Entende? São desafios que ele vai ter que permear durante o ano. E talvez ele vai ter que segurar 1 ou 2. E talvez isso atinja um pouco a característica da equipe. Atinja no sentido de atrapalhar a característica da equipe. Mas eu acho que é prazeroso esse desafio. Não é um absurdo. Mas a gente está pensando assim do ponto de vista do treinador, mas também da diretoria de escolher esse treinador. Porque aí não adianta nada. Falar, não, quero um treinador tipo o Jorge Sampaoli. Marcando em cima, roubando a bola. Cara, não faz sentido pro time que você tem. E tá difícil achar, né? Tá. Difícil encontrar. Assim, né? As características, você vai fechando ali, vai descartando e não vai encontrando, Eugênio. E aí, a tranquilidade que as vitórias estão dando permite a da diretoria procurar com mais calma, né? Porque se o time estivesse perdendo, tava todo mundo em cima. Cadê o técnico? Cadê o técnico? Quando é que vai contratar? Quando é que vai chegar? Como o time está ganhando, ela tem respiro para pensar e escolher direitinho quem vai contratar. Não é fácil contratar um técnico hoje, porque são muitas questões que envolvem essa contratação, ainda mais para um clube como o Corinthians. Em que você tem que dar resultado, tem que conquistar a torcida, é muita coisa. Porque não é só ser bom técnico, tem que ser bom técnico e bom comunicador. Tem que falar a língua da torcida, tem que convencer o torcedor de que ele está fazendo o trabalho dentro do possível. Então, para a diretoria está ótimo assim, sabe? Não contrata ninguém, não. Diz pro Lázaro que ele é interino, vai ficando. Mas vai ficando e ganhando, né? Quando por acaso perder, a gente começa a pensar no técnico. Claro que não é isso, mas eles estão tendo muita tranquilidade para pensar no nome para suceder o Silvinho.